Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a bioenergética. A bioenergética é a parte da bioquímica metabólica que se dedica a estudar a bioenergia e as suas transformações, ou seja, transformações energéticas biológicas que envolvem o consumo ou a produção de energia. Qualquer manifestação vital que exprime o trabalho requer uma transformação energética, e essa transformação energética ocorre através de fontes de energia. Essas fontes de energia vêm através de quebra de ligação de moléculas energéticas. A principal molécula energética do nosso organismo é o ATP. O ATP, ou também adenosina trifosfato, recebe esse nome devido à sua forma molecular. Aqui podemos ver uma ribose, que é o açúcar, uma base nitrogenada, que é a adenina, e 3 moléculas de fosfato, por isso, adenosina trifosfato. O ATP e o ADP, eles são moléculas que são interreguladas, ou seja, o ATP, ao perder uma molécula de fosfato, se transforma em ADP e o fosfato inorgânico, do mesmo jeito que o ADP pode incorporar novamente esse fosfato e voltar a ser ATP. As reações, elas podem ser de catabolismo ou anabolismo. O catabolismo é uma reação de degradação, ou seja, de quebra. Ele pega moléculas maiores, moléculas complexas, e transforma em moléculas simples. Esse tipo de reação, ele libera uma energia, e por isso ele também pode ser denominado como uma reação exergônica. E exergônica é justamente uma reação que tem uma liberação de uma molécula energética, que nesse caso é o ATP. O catabolismo também está relacionado com a redução dos aceptores de elétrons, formando o NADH e o FADH2. O anabolismo é uma reação de síntese, é uma reação de formação. Ele pega moléculas simples e transforma em moléculas complexas. Para essa transformação, é necessária a utilização da molécula energética. Por isso, a gente pode falar que o anabolismo é uma reação endergônica, porque ele precisa dessa energia para ocorrer. O anabolismo está associado à oxidação, ou seja, à doação de elétrons. E, por isso, ele vai formar FAD+, e NAD+. Outros tipos de reações que são importantes para a gente compreender o processo da cadeia da via glicolítica são as reações de oxirredução. Oxirredução, como eu falei, é relacionado com a perca, que é a oxidação, ou o ganho de elétrons, que é a redução. A gente pode pensar, que redução seria a perca dos elétrons, mas como o elétron ele é uma partícula negativa, ao ganhar uma molécula negativa, uma partícula negativa, você vai ficar mais negativo e por isso nós denominamos redução. Já ao perder uma partícula negativa, você vai ficar mais positivo e por isso denominamos isso de oxidação. Essas reações, elas normalmente são ocorridas através das enzimas desidrogenases ou oxirredutases. A reação de fosforilação ou desfosforilação está relacionada com o ganho ou a perda de fosfatos, como por exemplo aqui temos a glicose, que vai receber um fosfato do ATP e se transformar em glicose 6-fosfato. Essas reações ocorrem normalmente através das enzimas quinases. Esse exemplo aqui nós vemos a primeira reação da via glicolítica. As reações de isomerização são as reações onde o substrato se transforma em um composto isômero. E o que seria esse composto isômero? Isômero nada mais é do que uma molécula que possui a mesma fórmula molecular de outra molécula, ou seja, tanto a glicose 6-fosfato como a frutose 6-fosfato possuem a mesma quantidade de carbonos, oxigênios, hidrogênios e, no caso aqui, o fósforo. Porém, no espaço, a distribuição desses elementos estão diferentes. Como a gente pode ver aqui, a dupla O está aqui nesse primeiro carbono, já aqui a dupla O se encontra nesse segundo carbono. E por isso são moléculas totalmente diferentes. Aqui nós vemos a segunda reação da via glicolítica, que é a transformação do glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. E as principais enzimas relacionadas com essas reações são as isomerases ou as mutases. As reações de transferência de grupamento, o próprio nome já é bem subjetivo, a saída de um grupamento de um composto para o outro. Como podemos ver aqui, frutose 6-fosfato recebe um fosfato do ATP e se transforma em frutose 1,6-bifosfato. Essa reação aqui, ela pode tanto ser dominada, nesse exemplo, de uma reação de transferência de grupamento, como também uma reação de fosforilação, já que aqui a que foi transferida foi o grupamento fosfato. E as principais enzimas relacionadas com essas reações são as transferases.
As reações de carboxilação e descarboxilação são aquelas relacionadas com a adição ou a remoção de um grupamento carbônico na cadeia, na molécula. Aqui vemos o exemplo do acetil-CoA, recebendo um gás carbônico, se transformando em malonyl-CoA. Esse malonyl-CoA ele é um substrato da lipogênese que nós vamos ver mais adiante. A reação de clivagem é aquela quando há uma quebra da molécula, ela se divide, quebrando assim a sua ligação. Nós temos a clivagem homolítica, que ela se divide igualmente, formando radicais, e temos a clivagem heterolítica, que se divide de forma desigual e forma íons. As reações hidrolíticas são aquelas que ocorrem na presença da água e são viabilizadas através das hidrolases. Aqui nós temos o exemplo do triacilglicerol, também conhecido como nosso triglicerídeo, sendo hidrolisado a glicerol e ácidos graxos. A reação exergônica é aquela que, como falei no início, é a que precisa produzir ATP. Aqui vamos imaginar que há uma pessoa tentando empurrar uma pedra para chegar daqui até aqui. A gente percebe que ele não vai precisar de uma energia tão grande para fazer essa locomoção dessa pedra. Por isso, ele produz energia. Já na reação endergônica, fazemos o contrário. Ele quer vir daqui de baixo, aqui para cima. Então, a gente nota que ele vai precisar de uma energia bem maior para poder trazer essa pedra daqui até aqui. Por isso, a reação endergônica é aquela que tem um gasto de ATP, ou seja, ele consome um ATP. As reações reversíveis são aquelas que estão próximas ao equilíbrio, ou seja, tanto o reagente pode se transformar em produto, como o produto pode voltar a ser um reagente. Nessas reações reversíveis, quando o produto está em excesso, a reação vai na direção do reagente. E o que isso significa? O organismo ele vai estimular a formação desse reagente para que a quantidade de reagente seja igual à de produto novamente. Já ao contrário, quando o reagente está em excesso, a reação vai em direção ao produto, ou seja, o organismo percebe que o produto está em menor quantidade e estimula a formação desse produto, a fim de que a quantidade de produto e reagente depois seja novamente igual. Já as reações longe do equilíbrio são aquelas que são irreversíveis, e elas são importantes porque dão continuidade à via metabólica e também regulam essas vias metabólicas. Porque se só existissem reações reversíveis, onde o reagente fica se transformando em produto e o produto depois volta a ser reagente, não teria uma continuidade, ficaria apenas nesse ciclo de reagente, produto, produto, reagente. Já na reação irreversível, o reagente se transforma em produto e não volta mais a ser um reagente, dando uma continuidade, dando uma obrigatoriedade de continuidade para a via. Agora eu vou falar um pouco da regulação das vias metabólicas. A principal regulação é essa regulação alostérica, que é aquela que é mais imediata. Aqui nós temos, por exemplo, uma enzima inativa. Essa enzima inativa, a molécula vai se ligar no sítio alostérico dela e depois vai se tornar ativa. Quando uma molécula se liga e ativa uma proteína ou uma enzima, a gente chama ela de ativador ou modulador alostérico positivo, porque ele vai estimular o aumento da atividade dessa enzima. Já se uma molécula se liga no sítio alostérico de uma enzima e essa enzima vai ter sua atividade reduzida, vai ser inibida, a gente chama isso de um inibidor ou modulador alostérico negativo. A modulação covalente ela é bem parecida com a modulação alostérica, só que no caso da modulação covalente ocorre através da mudança de uma ligação química e para que seja ativada ou inativada. E essa ligação, essa mudança, ocorre geralmente pela ligação de um grupamento. Aqui podemos ver um exemplo de uma proteína que ela está desfosforilada, ou seja, livre de um fosfato. Ao entrar em contato com a enzima quinase, essa quinase ela tem a função de adicionar um fosfato à molécula. Então, anteriormente, a gente tinha uma proteína desfosforilada e inativa. Após entrar em contato com a quinase dá um fosfato para essa molécula e ela fica assim fosforilada e ativa. Já ao contrário, quando a proteína está fosforilada e ativa, a fosfatase remove esse fosfato e a enzima volta a ser desfosforilada e, no caso, inativa. A regulação hormonal, o próprio nome já diz, ocorre através dos estímulos de hormônios. Aqui, por exemplo, quando nós nos alimentamos, há uma grande quantidade de glicose no nosso sangue. Essa alta taxa de glicose, que a gente também conhece por hiperglicemia, estimula as células betas do pâncreas a produzir insulina. Essa insulina é um hormônio que ela vai atuar lá no fígado
promovendo a absorção da glicose e o seu armazenamento na forma de glicogênio. Já quando a gente está em um grande período de jejum e há uma hipoglicemia, ou seja, uma baixa quantidade de glicose no nosso sangue, essa hipoglicemia vai estimular a célula alfa do nosso pâncreas a produzir o glucagon. E esse glucagon vai atuar lá no fígado, quebrando o glicogênio armazenado e liberando a glicose. A última regulação é a regulação gênica. Essa regulação ela ocorre bem no processo inicial, na formação da enzima. Um gene irá determinar se essa enzima vai ser ativa ou inativa. E essa determinação ocorre normalmente na fase de transcrição, ou seja, quando tem uma molécula de DNA sendo convertida a uma molécula de RNA. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.